povo, cheguei por aqui, ó, nessa sexta-feira pós-feriado. Eita, que maravilha, né? Ter aula de língua portuguesa. Fácil e bom. Como vocês sabem, né, sou a professora Carla. A gente vai trabalhar hoje, continuar falando de notícia, porque é um dos gêneros mais encontrados na nossa sociedade. Quero que você tire todas as suas dúvidas, comente, faça perguntas. Como vocês sabem, né? Não ando só. Nunca estarei sozinha. Porque para que essa aula chegue até você, existe uma equipe muito empenhada. Não é, Billy? A começar por ele. O empenho em pessoa. Que fica aí. Bora, Carla? Bora? Olha o tempo. Muito obrigada, Billy. Dalila, nossa produtora. Ó, foi ela que colocou aqui meu microfone direitinho. Kézia, nossa intérprete de Libras. Aí, responsável por essa acessibilidade, fazendo com que essa aula chegue a todos. E estou com a queridíssima professora Cláudia. A gente vem falando de ciências e português, não é mesmo, Cláudia? É isso aí, professora Carla. Então, estamos aqui, esperamos que vocês estejam assistindo. Hoje, como um Dia Mundial da Terra, não é? Então, trago para vocês assim o cuidado com o meio ambiente, né? Que possamos ficar de alerta, o que podemos fazer hoje para que possamos conservar os nossos recursos naturais, tá certo? Pois então, vamos lá, ficar atenta, professora. Dia Mundial da Terra, professora. Isso. E amanhã, Dia Mundial do Livro. Ah, que legal. O que é que a gente pode, então, fazer e falar desse cuidado com a terra? E o que é que a leitura tem aí? Qual é a importância da leitura para a gente cuidar do nosso planeta? A gente pode pensar nisso, não é? A gente, quando lê, quando a gente tem acesso à leitura, quando a gente mergulha no mundo da leitura do livro, a gente começa a ter várias ideias, a gente começa a ser criativo, não é? Viaja para outros lugares através da leitura e começa a se sentir responsável pelo que é nosso planeta, não é? Então, nós vamos falar de notícias. O tema da nossa aula é o quê? A gente vai interpretar dessa vez. A gente falou das características do gênero e dessa vez a gente vai testar nossos conhecimentos, vai finalizar esse assunto. Então, é a hora de tirar dúvidas, tá? E lembro a vocês que essa aula está disponível, fica disponível no YouTube. Não é isso, Billy? No YouTube, mas também tem no aplicativo. Como é que baixa, Billy? Através de onde? Do QR Code que vai aparecer, que já apareceu aí na tela, né? Se você não tem esse aplicativo, vai lá, faz a leitura do QR Code, baixa o aplicativo, porque por ele você pode assistir a aula ao vivo, pode comentar, pode fazer perguntas, dar bom dia para a professora também. Então, vamos lá. Temos essas possibilidades de encontrar a nossa aula, tudo bem? Vamos começar testando nossos conhecimentos. Vamos lá, Cláudia, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos começar lendo uma notícia. Já que a gente está falando do gênero notícia, vocês já sabem o que é uma notícia, nós vamos interpretá-la. Vamos lá. Eu trouxe uma notícia recente, do dia 20/4 deste ano, não é? Essa semana. Prefeitura do Recife amplia a vacinação infantil contra a Covid-19 para 28 novos locais. E a gente tem aí uma imagem, como vocês sabem, a notícia geralmente vem acompanhada de uma imagem, e a gente já explicou por quê. A gente lida o tempo todo, a gente luta contra a fake news o tempo todo, porque nesse mundo de tecnologia muito fácil, desse acesso de informação rápida, a gente acaba caindo nas armadilhas, não é, das notícias falsas. E para isso não acontecer, a gente precisa buscar meios. O tempo todo provar que aquela notícia é notícia, ou seja, é fato. E aí a imagem serve para mostrar a realidade, para colaborar com essa veracidade, né? Para mostrar, olha, isso aconteceu mesmo, olha aí a menina. Temos até uma legenda da foto. Foca na tela aí, por favor, Billy. Foco na tela. A gente tem até uma legenda aí, bem embaixo da foto, que é: com a ampliação, as crianças entre 5 e 11 anos vão poder receber os imunizantes
de segunda a sexta, das 8 às 16, em unidades básicas tradicionais e policlínicas da cidade. É uma foto que mostra aí, de fato, o acontecimento. Vamos lá. E aí vocês sabem que toda notícia tem um corpo do texto, tem que trazer algumas informações. E olha aí as informações que a notícia traz, tá? A partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura do Recife vai ampliar a vacinação infantil contra a Covid-19 para 28 novos locais da capital. Com a ampliação, as crianças entre 5 e 11 anos vão poder receber os imunizantes de segunda a sexta-feira, das 8 às 16, em unidades básicas, tradicionais e policlínicas da cidade. O Centro de Vacinação Infantil da UFPE, na cidade universitária, seguirá funcionando de domingo a domingo, das 7h30 às 18h30. Em todos os pontos, é necessário fazer o agendamento pelo site ou o aplicativo do Conecta Recife. Até o momento, a capital pernambucana vacinou 98.152 crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19, o que representa aí 61,51% de cobertura vacinal para a primeira dose. Aí ele vai dando outras informações. Tudo bem? Quando a gente olha para uma notícia, a gente precisa se perguntar, primeiro, qual o assunto da notícia? Do que se trata essa notícia? E aí eu vou preenchendo essa tabelinha. O que é um assunto, qual é a manchete, qual é o lead, qual é o corpo do texto, quais são os parágrafos que desenvolvem aí a notícia e qual é a imagem ilustrativa, se tem ou não tem. Professora, é obrigado ter essa imagem? Não, mas geralmente tem, tá? Poucas notícias a gente vê sem imagem para colaborar com o entendimento do fato. Então, bora lá. Qual é o assunto da notícia, professora Cláudia? A vacinação, não é mesmo? É. E a gente falou disso na aula passada, a nossa aula, Isso. que vacinação é importante e a gente se deparou com tantas fake news, não foi? Foi, várias fake news. E a importância da vacinação, nós vemos que está ampliando, porque pelos cálculos que eu estava vendo, que você disse, professora, estamos faltando vacinar 30% das crianças. Então, 30%, em termos de percentual, a gente acha pouco, mas em termos de crianças, nós sabemos que é muito. Então, pessoal, procurar os postos, olha, nós vimos que está ampliando. Ontem teve uma campanha grande, né, em vários pontos e agora já está ampliando. Então, vamos vacinar, vamos cuidar das nossas crianças. E quanto à questão de efeitos colaterais, toda vacina tem. Isso. Toda vacina tem. Então, é melhor que tenham pequenos efeitos colaterais do que ter a doença. Então, a prevenção é tudo, pessoal. Fiquem atentos a essa notícia, tá certo? Pois é, e nada de cair em fake news, como aquelas, né, que vacinação vai implantar chip, microchip, Isso. que modifica o DNA. Daqui a pouco estão dizendo que modifica a fibra do cabelo. Gente, bora parar com isso. A partir dos nossos conhecimentos, da nossa leitura, a gente começa a ver o que é verdade, o que é mentira e o que é bom, o que não é pra gente. E vacinação é, sim, necessária, ok? Então, assunto, vacinação infantil. E a manchete? O que é manchete? A gente já falou, não é? Manchete é o título da notícia. E essa manchete, ela precisa chamar a tua atenção. E eu expliquei por que isso. Não é só porque tem que chamar a atenção, só porque é legal chamar a atenção. Não, porque notícia é um gênero da área, né, jornalística. E essa notícia o tempo todo aparece para a gente, seja aí na televisão, nas revistas, nos jornais, no celular, no WhatsApp, no Instagram. E essa notícia, ela precisa ser lida, ela precisa te convidar a ler. Por isso, ela é um texto, notícia é um texto rápido, objetivo. Então, se você tem um título muito grande, se você tem um título que não te dá informações, se você tem uma manchete que não te chama a atenção, não tem todas as características da notícia, porque uma das características é essa: fazer o título, a manchete, de um jeito que chame a atenção do leitor para a leitura, certo? Então, qual é a manchete? Prefeitura do Recife amplia a vacinação infantil contra a Covid-19 para 28 novos locais. Percebam que no título, o jornal, né, o jornalista já colocou aí
amplia, vacinação infantil, ou seja, ele já usou aí uma palavra que causa impacto. Olha, ampliou, tá? Presta atenção. Se ele colocasse assim, vacinação contra a Covid-19, a gente não para ler. Vacinação de Covid-19 é um assunto e aí a gente vai, certo, o que é que tem? O que é que tem a ver eu parar meu dia para ler essa notícia? O que é que ela vai acrescentar? Mas não, eles já colocaram aí, ó, que a vacinação foi ampliada, já colocou números, não é, de 19 para 28 novos locais, já te chama a atenção aí a quantidade de novos locais. Então, a manchete, ela é bem escrita quando ela cumpre a função dela, de chamar a atenção do leitor. E o que é lead? Lead, pessoal, a gente já viu que a notícia, ela é escrita no conceito de pirâmide, ou seja, numa ideia de pirâmide, as informações principais, as mais importantes, têm que chegar primeiro. Mais uma vez, cumpre a função de informação. Se a gente tem um texto que as informações de onde, quando, só estão lá no último parágrafo, a gente não chegaria a ler. A gente não chegaria. Por quê? Porque a gente precisa saber qual é o fato relatado. Notícia, lembrem-se sempre, notícia é um gênero que relata um fato e esse fato precisa chegar de imediato para a gente. Então, o lead é aí o nosso primeiro parágrafo. E aí eu vou provar para vocês que lead só é aquele primeiro parágrafo se tiver as informações que a gente tanto quer. Quais são as informações? Vocês lembram? O que, quando, quem fez, onde acontece ou onde aconteceu, por quê e como. Esse porquê e como, tudo bem, pode não vir na notícia, porque o objetivo da notícia é relatar um fato. O porquê e o como é uma informações extras. Mas o que, quando, quem e onde, a gente precisa saber. Tanto é que olha aí o nosso primeiro parágrafo. Diz assim, ó, a partir da próxima segunda-feira, 25, a Prefeitura do Recife vai ampliar a vacinação infantil. Já tem data aí, já tem quando vai acontecer. De cara, não é, professora Cláudia? É. De cara, a gente já tem aí uma informação importante. Quando? A partir da próxima segunda-feira. Quem vai fazer? Quem está fazendo isso? Quem vai promover isso? A Prefeitura do Recife. O que é que ela vai fazer? Vai ampliar a vacinação infantil contra a Covid-19 para 28 novos locais da capital. E por que ela vai fazer isso? Porque as crianças entre 5 e 11 anos vão poder receber os imunizantes. Há mais uma informação de quando, ó. E aí especifica, de segunda a sexta, das 8 às 16. Ele dá até hora para a informação ser mais exata. E diz aí onde será, onde acontecerá. O centro de vacinação infantil da UFPE seguirá funcionando de domingo a domingo. E como eu faço para vacinar, né? Agendar pelo site e aplicativo. Então, vejam que em um parágrafo, a pessoa que escreveu, né, o redator, já conseguiu colocar todas as informações necessárias para que a notícia chegue até você de uma forma objetiva, de uma forma direta, e ela cumpre o papel de informação. Você foi informado sobre o que ela deseja, não é? Não teve nenhuma palavra aí que deixou um duplo sentido. Não teve nenhuma palavra que foi usada no sentido conotativo da linguagem, por exemplo, não é? Por isso que a gente precisa, quando a gente se deparar com a notícia, para saber se ela é verdadeira, se ela é falsa, se ela tem a credibilidade, procurar aí quem foi que postou, né? De onde vem essa notícia e procurar essas informações, porque elas precisam estar bem amarradinhas. Quando a gente se depara com a notícia, com a manchete de que a vacinação vai implantar chips, a gente tá... Imagine que você acreditou por um segundo. Vai lá no texto e procura se tem o que, como, quem, quando, onde e por quê. Não tem. Precisa essas informações
chegarem para a gente de forma bem amarrada, bem coerente, porque se uma coisa foge, é porque a notícia ela precisa ser investigada, se realmente isso aconteceu, se realmente isso acontece, tudo bem? Então, aí temos o lead, o nosso primeiro parágrafo. E qual é o corpo do texto? Lembram que no início eu li a notícia completa, né? Eu mostrei para vocês a notícia completa? São os dois outros parágrafos, que aí vai dando números, não é? Para quê? Ó, preste atenção. É muito importante a gente saber que a notícia, ela é um gênero objetivo, claro, direto, e que ela tem a função de informar. Mas na nossa língua portuguesa, o tempo todo a gente argumenta. A gente argumenta o tempo todo. A gente não pode dizer que um texto é somente informativo. A gente não pode dizer que um texto é somente argumentativo. Porque esses tipos textuais, esses agrupamentos, né, de tipos, eles se misturam nos gêneros textuais. E como a gente está falando de vacinação e, infelizmente, a gente ainda precisa convencer muita gente, não é, Cláudia? É verdade. Porque muita gente ainda está muito resistente a isso. A informação chegou nessa notícia, o que, quando, como, onde, mas nos outros dois parágrafos, no corpo do texto, a prefeitura mostrou aí alguns dados para convencer você que está lendo da importância da vacinação. Então, esses dois parágrafos, além de colaborar com a notícia, a gente também convence o leitor. E aí a imagem ilustrativa, tem ou não tem nessa notícia? Tem, não é? A gente viu que temos aí uma criança vacinada, uma criança assim que toma vacina, sorridente, com o personagem aí da campanha. Então, se tem imagem ilustrativa, a gente precisa também compreender a relação entre texto verbal e texto não verbal, certo? Tudo bem até aí? Tudo bem, professora Cláudia? Tudo por aí, bem. tudo tranquilo no chat, Tudo não é? tranquilo aqui, tudo tranquilo. Que bom. Se está tranquilo, então a gente segue. Se não tem dúvidas, a gente também vai seguindo. Mas não se preocupa não, como a aula vai estar disponível para você. Se surgir alguma dúvida, comenta que na próxima aula a gente tira. E a gente mostrei aí a imagem ilustrativa. Geralmente a imagem vem, ó, com a legenda, vem quem tirou a foto, tá dizendo aí foto acho que tinha o nome da criança, foi cortada, mas Secretaria da Saúde do Recife. Foi a própria secretaria que tirou a foto que está divulgando, certo? Então, os créditos da imagem também precisam chegar. Precisa estar bem dito aí de quem é a foto. E qual foi a linguagem utilizada na notícia que a gente acabou de ler? A gente viu na aula passada que a gente tem a linguagem formal e a gente tem a linguagem informal, ou conhecida como a coloquial. Nessa notícia, olha, é muito importante a gente saber onde foi publicada, não é? E eu disse a vocês que essa notícia foi publicada no site da prefeitura. Na aula passada, eu também peguei uma notícia publicada no site da prefeitura. Então, qual foi a linguagem utilizada nessa notícia? A linguagem informal ou a linguagem formal? Vou deixar vocês responderem por aí. Isso, pessoal, a linguagem formal. Por quê? Porque o gênero notícia, ele foi escrito no formal porque precisa ser escrito na linguagem formal? Não. Depende de quê? Depende do público-alvo, depende de onde está publicada, certo? E depende do objetivo. Professora, então a gente pode encontrar uma notícia com a linguagem informal? Pode. Percebam. Olha aí, vamos continuar lendo. Essa notícia agora. Foco. Foi no Instagram. Essa notícia tem aí o Chama a Turminha, 28 pontos de vacinação infantil contra a Covid no Recife. Temos aí um título, uma manchete, não é? E olha o texto da notícia. Pai e mãinha, bora proteger os pequenos da Covid-19? Ampliamos os locais de imunização para crianças de 5 a 11 anos que ainda não tomaram a primeira dose ou já estão aptas a receber a segunda. A partir da próxima segunda-feira, os 28 locais já estarão ativos. Confira o funcionamento. Aí tem aí como vai funcionar. Não é a mesma notícia, Cláudia? É.
Por que a linguagem é diferente, então? Essa linguagem é formal? Não completamente, né? A gente já começa aí, ó, chama a turminha, já começa com diminutivo, começa aí com a expressão bem descontraída. Pai e maninha, já tem uma carga aí, né, regional muito forte. E a notícia deixa de ser notícia? Não. Deixa de passar a informação? Não, porque diz claramente aí o que é, do que se trata, o fato, quando. Mas a gente tem aí, ó, se as informações são as mesmas, eu acabei dizendo que para vocês que sim, as informações são as mesmas, o objetivo é comunicar, o objetivo é informar, é o mesmo, certo? Então, ó, mas a linguagem utilizada é a mesma? Não, a gente utilizou aí uma linguagem bem mais informal, bem mais coloquial. Para quê? Porque a gente precisa chamar o público para a leitura. E quando a gente está numa rede social no Instagram, se a gente vê um texto com a linguagem muito formal, é deslocado daquele local que a gente está se comunicando. Vocês vão perceber que os stories do Instagram, que as nossas publicações, o texto vai meio que imitar a oralidade. Vai ter muitas características da oralidade, certo? Então, isso aí a gente precisa perceber. O tipo de linguagem. E aí eu trouxe uma outra notícia para falar de uma questão muito específica, que é um sinal gráfico. Mas antes, olha só que notícia interessante, Cláudia. Crianças pintam bueiros para alertar adultos sobre o descarte de lixo. Olha essa imagem, que legal. É importante a gente pensar sobre isso, Cláudia. Muito importante, né? Muita gente sabe nem o que é bueiro, não é? Normalmente esses bueiros são canais, professora, que ele tem uma utilidade, é canalizar as águas das chuvas, que não tem para onde ir, né? E elas vão desaguar nos rios, né? E as pessoas entopem esses bueiros, ele com essa funcionalidade, além de entupir, entope com o quê? Com lixo, né? Jogado na rua. E esse lixo vai causar, esse descarte errado do lixo vai causar uma poluição nos rios, nos lagos. Então, é horrível isso aí. Então, hoje no Dia Mundial da Terra é nesse essencial, Dia Mundial né? da Terra. E nesse texto, como eu estava olhando, as crianças já estão preocupadas, né? Isso. Nós, professores, já estamos levando para nossas crianças, para que nossas crianças possam divulgar em casa, com os colegas, né? Porque está demais. Nós temos que cuidar do nosso planeta, a casa onde vivemos, não é? Exatamente. E olha a imagem, eles pintaram, né, e colocaram um rio passa por aqui, e passa mesmo, não é? É verdade. E imagine esse bueiro aí cheio de lixo, como é que o rio vai passar? É. Essa a intenção de impactar mesmo o leitor. Mas olha, no segundo parágrafo a gente tem assim, ó, não pode jogar lixo na rua, senão vai para o bueiro. E daí vai para o rio e fica poluído, alertou Lucas Ramos, de 4 anos. Percebam que nessa notícia a gente usou as aspas, certo? Como também a gente usou aí, ó, batizado de um rio passa por aqui, o projeto ocorre simultaneamente. Essas aspas, esse sinal gráfico é bem encontrado nos gêneros jornalísticos. Por quê? Porque quando a gente tem uma notícia, tem uma reportagem, a gente usa aspas, né? Para a gente colocar em destaque alguma coisa, ou mostrar que aquela frase não foi dita por quem está escrevendo, ou seja, é uma citação. Então, as aspas é um sinal gráfico muito importante. Se a gente não utiliza, a gente pode cometer um erro gravíssimo, que muitas vezes é plágio. Se a gente diz alguma coisa que o outro falou e não dá os créditos para outra pessoa, pode ser considerado plágio. A gente pode deixar a informação errada, a gente pode deixar o texto incoerente. Então, é preciso usar aspas? E a gente precisa entender a função dela. Então, eu trouxe aí duas funções. Tem mais, certo? Mas a gente vai ver em outras aulas. Servem principalmente para indicar a reprodução literal de um período, oração, trecho de frase, palavra, lema, slogan. Ou seja, quando o menino diz, não pode jogar lixo, porque senão o rio, e coloca aspas, a gente está mostrando que aquela frase completa foi dita por ele. E aí o redator, né, o jornalista, vai lá e só coloca para reforçar a importância. E as aspas também podem ser empregadas também para ressaltar o valor de uma palavra.
ou expressão, ou para indicar o seu uso fora do contexto habitual. Também podemos usar quando eu digo assim, ah, você chegou cedo. Quando eu coloco cedo, né? A gente está dizendo, não foi tão cedo. A gente pode mudar o sentido da palavra, certo? Então, aspas é um sinal gráfico importantíssimo. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Carla. E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso, não é? Vamos continuar falando sobre isso na próxima aula. Desde já agradeço a participação de vocês, foi muito bom. Foi boa essa aula também, bem gostosa de fazer com a professora Carla. Já agradeço mais uma vez o convite. Eu que agradeço, viu, professora? Estarei sempre disponível, professora. Que bom, tchau, tchau, pessoal. Vai vir mais vezes, né? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Próxima aula a gente vai trazer um outro gênero que é reportagem e vocês vão perceber a diferença e as semelhanças e a gente vai continuar a nossa discussão. O desafio que eu faço hoje é, vamos ler notícias, vamos perceber as informações, como elas chegam até a gente, certo? Então, professora, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você que está aí, que está participando da nossa aula e Billy, Dalila, Késia, muito obrigada e até a próxima. Brielle e a professora Vilma que já está ali, prontíssima. Um beijo e até a próxima.